Shalom, amados. Aqui é o irmão Felipe. Estava aqui no dia de hoje. Hoje é 11 de julho de 2015. E eu estava a conversar com Deus, porque eu tô vendo a situação da fé. Não tem mais limite. A falta de amor, a falta de temor, falta de pastores de verdade. Vendo alguns vídeos e analisando a palavra, fiquei um pouco questionando com Deus acerca de tudo isso que está acontecendo. Pastores que apacentam a si mesmo. Nós, servos de Elohim, que amamos a verdade, conhecemos que falsos pastores existem desde a antiguidade. É só ler os relatos dos profetas, o combate dos profetas, o mandato de Elohim para que Jeremias e Ezequiel falassem contra esse tipo de liderança corrompida. Mas hoje eu fico chocado com manifestações e certos tipos de homens que não têm temor às coisas de Hashem. Me entristece muito, porque não é um ou outro que está brincando, que está fazendo a obra de Deus relaxadamente. São muitos, amados. O evangelho está sendo envergonhado. O caminho está sendo blasfemado, como disse Kefa, que nos últimos dias as pessoas vão fazer coisas que as pessoas vão blasfemar do caminho. Será que o povo não enxerga isso? Eu questiono essas coisas com Deus. Minha tristeza do coração. Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? Estou vendo esta geração inteira se perdendo. E não venha dizer que não é assim, meu amigo. Não venha dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem. Não venha dizer que está tudo em paz, porque não tem paz. Não venha dizer que Deus está aprovando essa presente época, dessa situação da igreja, porque Deus não está aprovando. A palavra de Deus é inefável. Ela diz que nos últimos dias estamos numa igreja que se chama Laodiceia. Aqui ele vai vomitar. Não venha dizer que está tudo bem com tantos escândalos. Não venha dizer que está tudo bem, dizer que eu estou julgando. Estou aqui para defender a causa da palavra e do verdadeiro evangelho. Não é esse evangelho que está sendo pregado. Mamão está sendo pregado, o evangelho não. Porque o evangelho não é isso. O evangelho prioriza a salvação, a santificação. O evangelho verdadeiro, que não é nem evangelho, é anúncio. A palavra evangelho é uma palavra grega muito feia. Estuda a etimologia dessa palavra. Não existe evangelho. Yeshua não falava grego, falava hebraico. O anúncio da salvação, o anúncio do reino, o anúncio da redenção, o anúncio do homem que é caído, sendo transformado por Deus. Isso é a palavra, sendo transformado pela presença restauradora de Deus, meus amigos. É complicado a gente falar. A nossa indignação é muito grande, mas Deus me deu uma palavra. Yohanan capítulo 10, João capítulo 10. O capítulo 10 vai falar do bom pastor, e o versículo 13 me chamou a atenção. O versículo 12. Vou começar com 11. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem
não pertence às ovelhas, viu o lobo e abandona as ovelhas e foge. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, sabe o que é o mercenário? É aquele que não é pastor, mas que recebia para ficar olhando ali. Ele é pago para fazer aquilo ali. Quantos mercenários existem hoje que não lutam pela causa das ovelhas? Não lutam pela causa dos pequeninos. Estão ali só pelo dinheiro. Tá cheio de mercenário. Tá cheio de pastor mercenário. Não é só pastor mercenário não. Crente mercenário. Crente avarento. Yeshua foi contra essa raça de avarento. Ele foi contra esse povo avarento. Avarento. Tem prazer no querer mais. Querer mais. Os púlpitos não falam de arrependimento. João e Yohanan, quando começou a pregar o caminho, ele disse: arrependei-vos. No hebraico, techuvá. Abandone vossos pecados e venham para Deus, retornem para Deus. Abandonar o pecado. O primeiro sermão de João. O primeiro sermão de Yeshua foi: arrependei-vos e crede no reino. No anúncio das boas novas. O primeiro sermão de Pedro, em Atos capítulo 2 e 3. E ele faz um sermão de um homem semi-analfabeto, mas cheio da rua Hakodes, cheio do Espírito de Deus. Ele disse: arrependei-vos. Os sermões de Paulo em Atenas, em Corinto, foi: arrependei-vos, pois haverá um dia de julgamento. O anúncio do reino é baseado nesta palavra: arrependimento. Não em palavras fictícias de autoajuda. Isso não é evangelho. Fuja desses pastores. Você que ama a verdade, fuja dessa liderança falsa. A igreja hoje está no escuro. E não é revelaçãozinha que convence ao pecador. O que convence ao pecador é um homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é santo. E Deus prioriza as almas, a salvação dessas almas. Deus prioriza. É a redenção. É o pecador que abandona o pecado e volta-se para Deus com toda a alegria do seu coração. Mas as igrejas não pregam isso. Fazem da igreja um prostíbulo. A igreja hoje se tornou habitação de demônios. A igreja hoje não prega a palavra. Isso dói, irmãos. Para alguém que conhece a verdade e ama o verdadeiro evangelho. Eu não quero saber se você vai gostar, se você não vai gostar dessa palavra. O meu compromisso é com a verdade. O meu compromisso não é com essa liderança falsa, que vem de tudo. Vem de teologia, vem de Bíblia, vem de tudo. Nada dá de graça. Que povo é esse que diz que serve a Deus e tudo se vende? Até comida dentro da igreja se vende. Chega disso. Chega dessa mentirada de evangelho falso. Esse não é o evangelho. Vai ler Atos, meu irmão. Para de ouvir esses pastores que estão se enriquecendo. Para ouvir Deus. E leia como a igreja vivia. Em comum acordo, em comunhão. Os apóstolos não tinham nada. Eram pobres. Viviam com o mínimo. Ah, como Deus chora. Essa liderança falsa que sempre esteve no meio do povo de Deus. Isso não é de agora. Leia os profetas Jeremias. Leia os profetas. Essa liderança falsa sempre existiu. Estava lá no meio do tempo de Jeremias, atrapalhando a obra de Deus. E essa gente atrapalha a obra de Deus. Aí você vai pensar: Deus
Ele perdeu? Não, ele não perdeu. Sabe o que ele está fazendo? Ele está buscando de verdadeiros adoradores. E Yeshua, com aquela samaritana, ele disse: pensas que vai chegar um tempo que não adorareis o Pai em Samaria ou em Jerusalém, porque Deus está à procura dos verdadeiros, que adorem a Deus em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores não estão nos prostíbulos de hoje. Os verdadeiros adoradores estão nos hospitais. Os verdadeiros adoradores estão lá pregando a palavra. Estão pregando o verdadeiro evangelho. Estão lutando contra o diabo, passando afronta, passando tribulações. Isso é o verdadeiro evangelho. Amando, dando de graça, tendo prazer em dar, não em receber. Acorda, povo. Yeshua disse: vendei o que tem e dá esmola, dá tzedakah. E hoje se vende comida, é lastimável um pastor chegar num púlpito e dizer que está fazendo a obra de Deus vendendo comida. Lobo, são lobos disfarçados de pastores. Lamentável, irmãos. Alguém que chega na tribuna e não fala de arrependimento. É lamentável um pastor tomar um microfone para ficar rindo no púlpito quanto as pessoas estão morrendo e sendo condenadas ao Gerrinão. E pastor contando piada, pastor dando aula de... Olha, irmãos, não dá nem para falar. Eu quero dizer para vocês, eu não pertenço a essa mentira evangélica de hoje. Eu não faço parte do evangelho gospel. Eu e minha casa estamos como Josué. Servimos a Adonai. Pode me chamar de louco, amigo. Já sou chamado de louco por dizer que o nome de Jesus foi uma falsificação. Lê a Thompson aí. No final da Thompson, a própria Bíblia dos cristãos fala que é o nome falso. Doutrinas criadas por homens. Eu sou louco quando digo que Deus não está nisso. Eu tô ficando louco quando eu represento a causa dos necessitados, quando eu luto pela causa da viúva, quando eu luto pela causa dos pequeninos da casa de Deus. Eu sou louco. Acorda. Eu tô ficando louco em buscar a verdade. Eu já ouvi isso, eu tô ficando louco. Porque a fé que eu tô vivendo é louca. Porque eu sou contra os ladrões. Eu tô ficando louco porque eu sou contra o mundanismo dentro da igreja. Porque eu sou contra a falsa adoração. Eu sou louco. Se isso é ser louco, então eu sou. Mas eu não pertenço a esse tipo de evangelho. Eu não pertenço ao cristianismo de hoje. Eu sirvo ao Messias, ao Machia, aquele que morreu pelos meus pecados, que se entregou no madeiro. Não foi para isso ser pregado, que está sendo pregado aí hoje. Não foi para a filosofia grega que está sendo pregado nos púlpitos. Yeshua não morreu para num culto inteiro dar 20 minutos para a palavra e o resto adoração ao corpo e ao homem. Cristo não morreu para a sensualidade estar dentro da casa que se diz de Deus. Cristo não morreu para o mundo entrar dentro da igreja, porque o propósito dele foi ensinar a palavra. Veja quantas vezes Cristo estava em uma festa gospel. Vê nos 3 anos e meio a vida dele. Olha a vida dele, irmão. Olha os evangelhos. Para de comer essas comidas que estão distribuindo nas igrejas. Vai ler os evangelhos. Lê Atos dos Apóstolos. Quando você começa a ler, ou você para de ler, ou a Bíblia, a palavra te liberta. Por isso muita gente não lê a Bíblia. Tem medo de ler e vai ver coisas ali que não quer. Quando a pessoa está no erro, ela começa a ler. Yeshua afrontando o pecado, Yeshua disse: olha,
O mundo não pode... Yeshua falou com os irmãos dele, o mundo não pode odiar vocês. Mas a mim me odeia, porque eu revelo as obras más que o mundo pratica. Então quando você começa a ler a vida de Cristo aqui na Terra, você começa a passar mal, amigo. Porque Yeshua é contra o adultério. Yeshua é contra a prostituição, é contra a masturbação, é contra o falso evangelho. Yeshua é contra ostentação, avareza. Yeshua é contra isso. Yeshua é contra esses púlpitos cheios de liderança que bate no peito, que são maiores que o pequenino. Yeshua disse para os discípulos: vós sois todos irmãos. Yeshua disse para os discípulos que o maior seja o que serva, que vai servir. Vemos a Bíblia falar Yeshua falando dinheiro? Vemos. Quantas vezes você viu Yeshua pedindo dinheiro? Quantas, amigo? Ele fala da viúva que ofertou lá no templo de Jerusalém. Quantas vezes você viu Yeshua fazendo campanha para pedir? Ninguém, ele não precisava pedir. Ninguém precisava ouvir. As pessoas davam. Yeshua tá precisando? As pessoas davam, irmãos. Isso que tá aí, né, nos púlpitos estão brincando com a palavra de Deus. Isso aí não é evangelho. Yeshua não precisava pedir nada. As pessoas davam. Yeshua certa vez com mais de 5 mil pessoas perguntou: o que vocês têm aí? O que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele multiplica. O que vocês têm? Yeshua não tinha lugar para reclinar a cabeça. Hoje um pastor tem casas, apartamentos, vários carros importados, diz que Deus deu. Deus não deu. Deus não deu. Deus não deu. Não se engane. Deus não deu. Quero finalizar essa minha indignação. Há muito conteúdo sujo dentro da igreja. Algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma música de uma cantora. Eu não vou nem falar o nome para não fazer propaganda desses cantores. E a minha esposa falou que aquela música era... A melodia dela era de uma música americana. Passou e fiquei com aquilo na cabeça. Certo dia fui pesquisar, era mesmo. Esses dias uma irmã, exatamente hoje, né, falou comigo do hino que eu tinha postado. Aquele hino, sua melodia era pagã, né? A irmã Tatiana. Deus abençoe a irmã. O Jonathan também. E eu fui pesquisar. E eu fui ver uns artigos. Eu já sabia alguma coisa. Fui ver que até na harpa cristã há coisas que não pertencem a Deus, amigos. Eu fico indignado porque nos enganaram, né? E Deus permitiu isso tudo, que isso tudo fica a ocorrer. Você acha que Deus não viu? Deus viu. Deus viu. Tanto Deus viu que ele já havia dito a Yohanan no começo do 2º século: sai do meio dela, povo meu. Porque o Apocalipse, ele foi escrito por Yohanan na Ilha das Feras, aproximadamente no ano 100. Então, antes da Igreja Católica ser fundada. E hoje esse evangelho está aí. E Yohanan já dizia: saia do meio desta igreja falsa, mande todas as prostitutas da terra. Leia Apocalipse 17, Apocalipse 18. Tá sempre lá, e não vamos culpar Deus. Deus sempre disse: sai do meio dela. A igreja falsa, que se prostituiu. A prostituição, na linguagem figurativa, é formas de cultos paganizado, idolatria, prestar culto a Deus com origem pagã. A grande prostituta diz que o dia do sol é dia do nascimento de Jesus, que é o Natal. Não tem nada a ver
comemorar Dia das Mães dentro da igreja, tirando o culto que é pra Deus, pra comemorar pro ser humano. Tem nada a ver fazer o aniversário do pastor dentro da igreja, adorando o homem. Que não tem nada a ver, irmãos. Vai ler a lei do culto lá como era na antiga aliança. Vai ver se um homem de Deus entrasse em pecado dentro do Santo dos Santos não caia morto. Vê a história dos filhos de Arão, que morreram na presença de Deus, Nadab e Abiú, por oferecer fogo estranho. Você nunca leu? O Zaque botou a mão na Arca da Aliança e caiu fulminado? Você nunca leu? Nunca te mostraram isso na Bíblia, que Eli morreu com seus filhos por pecarem contra Deus? Vocês nunca leram isso na palavra? Com Deus não se brinca, irmão. Não se leva idolatria para o púlpito. Não se adora homens dentro da casa de Deus. Isso é profanação, idolatria. Os louvores estão contaminados. Os púlpitos estão contaminados. Tem satanista dentro da igreja. Tem todo tipo de abominação dentro da casa de... Não é casa de Deus. Porque se um dia foi, hoje não é, meu amigo. Deus destruiu o templo de Jerusalém por causa disso. Por causa do comércio. Leia Jeremias capítulo 7. Estude um pouco de história bíblica. Vai ler o livro de Flávio Josefo, como morreu os judeus naquela época, no ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém. Aprenda, irmão, a Bíblia. Para de ficar ouvindo historinha em púlpito. Historinha de igreja, chega disso. Arrependa-se, dobre o seu joelho e vê o quanto você é pecador e o quanto você precisa de Deus, o quanto você precisa se arrepender. Fica longe da televisão, fica longe de programação que só adora o diabo. É o dia inteiro falando de morte. Fuja dessas coisas, tranque-se no quarto, vai orar, vai falar com Deus. Larga essa Babilônia. Se una a pessoas que pregam a verdade, que amam a verdade, que vivem pela verdade, que não tem medo de falar a verdade. E sai do meio desse comércio. Deus não está nisso. Isso é prostituição religiosa. Deus não está nesse meio. O que fazer, irmão? O que fazer? Sai. Primeiro passo é sair desse meio. Segundo, receber a direção divina, se arrepender. Deus vai te colocar no meio de um grupo que realmente vai adorar a Deus. Fique longe desses pastores. Fique longe desse tipo de igreja. Essas igrejas não vão salvar ninguém. Porque a ordem para sair, se tu continuar, felizmente, você está consentindo com os pecados dessa grande Babilônia. Que hoje não é só a igreja católica. Não é só o judaísmo ortodoxo e que não crê em Yeshua. É quase todas as religiões hoje. E Yeshua vai vir buscar os rabiscos. Noiva. Sabe que é noiva virgem? No Brasil, com a cultura como a nossa, difícil saber o que é uma virgem. Virgem é pura, santa, nunca se contaminou com homem. Não vai entrar idólatra no reino dos céus. Não vai entrar aquelas pessoas que adoram um show gospel. Isso é prostituição, isso é idolatria. Eu lamento que essa é a última geração. Não acredito ter uma pior do que essa. Que Hashem vos abençoe. Indignação com a fé religiosa, com essa falsa igreja. É lamentável a situação de hoje. Que Hashem vos abençoe. E o Felipe Cunha tenho trabalhado para Hashem desde que eu retornei em 2009, 2010. Comecei a estudar as epístolas de Paulo. Deus mandou estudar. E desde diante comecei a ver essas contaminações, esses erros. E eu fico feliz de Deus ter me dado essa honra
de conhecer o verdadeiro evangelho. Cuidado de ti mesmo, amigo. A tua salvação é mais importante do que tudo. Não se engane. O GR não é real. A morte é real. Dela você não vai escapar. Yeshua falou: louco, se pedir a tua alma hoje, o que terá tu para entregar diante de Deus? Se você morrer hoje, amigo, o que será de você? Que Hashem abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo. Quis fazer só em áudio. Eu queria mais falar. Eu quero mais que vocês ouçam. Comente, divulgue, baixe, passe pelo WhatsApp, faça vocês acharem melhor com o vídeo, para o Evangelho, pelas boas novas serem anunciadas. Shalom.